Sabe o que significa LGBT? É bem fácil. Levanta, gay, bora trabalhar. A Constituição Federal tem como objetivo promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 3 da Constituição Federal. Bom, antes da gente começar a falar sobre os direitos e os movimentos LGBTs, é bom a gente entender o que significa de fato a sigla LGBT. GLS era frequentemente utilizado no Brasil para categorizar produtos, serviços e até eventos como espaço gays. A ABLGT, Associação Brasileira LGBT, acredita que o termo GLS é excludente, porque ignora diversas orientações sexuais e identidades de gênero, além de colocar o protagonismo de certa forma nos gays. Atualmente, o termo LGBT é o mais utilizado, representando lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O termo foi aprovado no Brasil em 2008, em uma conferência nacional para debater os direitos humanos e políticas públicas de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Grande parte dos movimentos LGBTs que existem hoje em dia se devem à rebelião de Stonewall. O acontecimento foi chave para dar início a grandes movimentos a favor dos direitos dos LGBTs. A revolta de Stonewall faz 50 anos em 2019 e é tema das principais paradas LGBTs no mundo todo atualmente. A revolta de Stonewall, que aconteceu em Nova York e teve início no dia 28 de junho de 1969, se tornou um símbolo da libertação gay e das demonstrações de orgulho da comunidade homossexual. Exatamente um ano após o incidente de Stonewall, milhares de pessoas voltaram ao bar e fizeram a primeira marcha do Dia da Libertação. E anos depois ela evoluiu, se tornando o mês do orgulho gay, que é o mês de junho que conhecemos hoje, que também é o mês do meu aniversário. Uma coincidência. Falando no mês do orgulho gay, hoje em dia muitas empresas utilizam o mês de junho e fazem campanha pró-LGBTs. Lógico, todo apoio é bem-vindo, mas devemos tomar muito cuidado, porque existem muitas empresas que só querem o famoso Pink Money sem realmente dar apoio às causas LGBTs. O movimento LGBT brasileiro, a câmera está torta. O movimento LGBT no Brasil surgiu em um contexto de grande repercussão e injustiça social, já conhecido que é a ditadura militar, que aconteceu entre 1964 e 1985. Assim, o surgimento de algumas publicações de LGBTs, como os jornais Lampião da Esquina e Xana com Xana, foram essenciais para o crescimento e amadurecimento do movimento LGBT no Brasil. O jornal Lampião da Esquina surgiu no ano de 1978 e tinha um cunho abertamente homossexual, apesar de abordar também outras importantes questões sociais. Uma das suas principais ações era denunciar a violência contra a população LGBT. 3 anos depois, em 1981, um grupo de lésbicas fundou o jornal Xana com Xana, vendido e distribuído no Ferros Bar, conhecido bar de público lésbico. Não aprovada pelos donos do bar, as mulheres foram expulsas em 1983, resultando em um ato político que deu origem ao que ficou conhecido como Stonewall brasileiro. Por conta desse levante, que resultou no fim da proibição da comercialização do Xana com Xana, o dia 19 de agosto é o marco no qual se comemora também o Dia do Orgulho Lésbico em São Paulo. Ao longo das décadas, o movimento LGBT já teve diversas conquistas. No Brasil, até a década de 1980, o chamado homossexualismo, com o sufixo ismo, que é utilizado para designar doenças, ainda era visto como um transtorno sexual pelo Código de Saúde do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Assim, o Grupo Gay da Bahia iniciou em 1981 uma campanha a nível nacional para a despatologização da homossexualidade, obtendo vitória em 1985 em frente ao Conselho Federal de Medicina. Esse processo aconteceu 5 dias antes da OMS retirar a homossexualidade de sua lista internacional de doenças. A união estável... A união civil estável e o casamento entre pessoas do mesmo sexo são uma das mais recentes e mais importantes conquistas para o movimento LGBT. O casamento entre homossexuais foi legalizado em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça. Os procedimentos de redesignação sexual, popularmente conhecido como mudança de sexo do fenótipo masculino para o feminino, passaram a ser autorizados pelo Conselho Federal de Medicina. Assim, desde 2008, o Sistema Único de Saúde oferece a cirurgia para os brasileiros. Já em 2010, o processo do fenótipo feminino para o masculino foi aprovado e passou a ser atendido pela rede pública de saúde. Entretanto, a fila de espera pode ultrapassar os 20 anos, de modo que a maioria das pessoas busquem por soluções privadas. A utilização do nome social e a mudança do registro civil para transexuais e travestis também é outra conquista importante do movimento LGBT. Desde 2009, já é permitido a utilização do nome social no SUS e desde 2013 no Enem. Já em 2018, o STF determinou que indivíduos transgêneros
fossem permitidos alterar oficialmente em cartório seus nomes e registro de sexo. Outro movimento importantíssimo para a comunidade LGBT no Brasil e no mundo são as Paradas do Orgulho LGBT. As Paradas do Orgulho LGBT também são uma importante conquista do movimento no Brasil, reunindo um grande público a cada ano e trazendo ainda mais visibilidade para a comunidade. A parada no Brasil acontece em grande parte das capitais e cidades do estado, e a mais famosa delas é a de São Paulo, onde a edição de 2019 contou com 3 milhões de pessoas. É muita gente, é muito viado. Por último, mas não menos importante, o Supremo Tribunal Federal decidiu em maio deste ano que crimes de ódio praticados contra a população LGBT serão punidos na forma do crime de racismo, cuja conduta é inafiançável e imprescritível. Essa decisão é um avanço na luta contra a LGBTfobia no Brasil. Mas, infelizmente, apesar de já terem avançado em inúmeros quesitos, os movimentos LGBTs ainda lutam todos os dias. Algumas conquistas ainda fazem parte na luta dos movimentos LGBTs. Direitos simples que constam na Constituição, mas que na prática sabemos que não são bem aplicados. Num país governado por um presidente assumidamente homofóbico... Que sou homofóbico, sim, com muito orgulho. Eu prefiro ter um filho viciado do que um filho homossexual. Ser LGBT é resistir todos os dias e lutar para se manter vivo apenas por ser quem são. O Brasil registra um caso de morte por LGBTfobia a cada 23 horas, e isso inclui assassinatos e suicídios. Outro fato curioso, para não dizer ridículo, é que o Brasil desperdiça 18 milhões de litros de sangue por ano apenas por preconceito. Isso porque homens gays, ou como eles dizem, homens que fazem sexo com outros homens, não podem doar sangue. A não ser que esteja 12 meses sem transar, daí pode. Mas daí é nada. É complicado, né? E não estamos falando apenas de avanços jurídicos. O desrespeito com a comunidade LGBT é muito grande. E a intolerância de pessoas retrógradas e preconceituosas é absurda. Um caso recente foi a HQ Vingadores, da Marvel, que foi alvo de Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro. O político anunciou no Twitter que iria retirar os quadrinhos da Bienal do livro por conta da ilustração com um beijo entre dois personagens. Na visão de Crivella, o conteúdo da HQ era impróprio para crianças e famílias. A atitude é vista como uma prática anti-LGBT por diversos órgãos brasileiros e também pela mídia internacional. Para finalizar, vamos falar dela, que é o símbolo máximo dos movimentos da comunidade LGBT, que é a bandeira LGBT. O símbolo surgiu em 1978 e foi criado pelo artista norte-americano Gilbert Baker, e assim popularizada como símbolo do orgulho gay. E a gente encerra aqui, agradecendo a todos que assistiram o vídeo, agradecer a professora Márcia por nos dar a oportunidade de falar sobre algo tão relevante e tão importante que são os movimentos LGBTs e outros movimentos citados nos outros grupos. E eu não consigo falar devagar? Meu Deus! E agradecer também aos integrantes do meu grupo por fazer esse trabalho tão grandioso. Obrigado, gente!